Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui reunidos para mais um encontro do projeto Reflexões Filosóficas. Hoje com um convidado muito especial, que é o Caio Souto, que tem um canal Conversações Filosóficas e que promove a reflexão e o debate nesses tempos tão necessários, né? Vamos ver aqui se o professor entra para a gente dar início a essa live. Professor Fábio, semana que vem, viu? Já pedi para produzir a arte. Logo vai estar pronta. Envio mais tardar até sexta-feira ou sábado. Ver aqui, eu já tentei fazer com o Caio, aí não estava aparecendo a imagem dele, né? Ver se agora dá certo. Bom, entrou de novo. Agora vai. Agora sim. Apareceu aí? Boa tarde. Agora tá sim, agora tá a imagem, tá os livros ali, uma bela imagem dos Que bom. livros, a voz tá ótima, tá tudo bom agora. Maravilha. Bom, muito obrigado, professor Caio, por ter aceito o convite. Né? Essas lives elas ficam salvas tanto no Instagram quanto no meu canal do YouTube. Vou fazer aqui uma pequena apresentação sua e depois você tem a palavra para poder fazer a exposição do tema. E aí depois eu faço algumas perguntas. Né? Lembrando que a live tem 1 hora de duração. Então, a ideia do Reflexões Filosóficas aqui no Instagram é uma inspiração daquilo que você faz no YouTube com seu canal Conversações Filosóficas, né? Então, eu sei que por lá já passaram, acho que já uma centena de entrevistas de professores, né? E, e a partir da pandemia, eu vendo teu canal, eu fiz assim, vou fazer alguma coisa no Instagram, né? Para ver se eu pego um outro público, que não é um público que não seja da área de filosofia, mas pessoas curiosas, né? Pessoas que passaram a ter um interesse, né? Então a gente está tendo muito essas lives, esses cursos, né? Eu já fiz mais de 7 cursos nessa pandemia e fico me inscrevendo em outros. E sempre estou assistindo também as tuas reflexões lá com os professores. Inclusive, muitos professores eu pego lá das tuas entrevistas e roubo para mim para trazer para cá também, né? Já é uma fonte também. Então vejam, o convidado de hoje é muito especial porque ele inspirou esse projeto que eu tenho aqui no Instagram, né, que ele faz lá no YouTube já há mais tempo, que é o professor Caio Souto. Ele é graduado em Direito, é graduado em Filosofia, é mestre em Filosofia, tem doutorado em Filosofia e fez um estágio doutoral na França. Né? A área de interesse dele, que crossover, hein? Botaram aí, que crossover. A área de interesse dele é a filosofia contemporânea com a reflexão na modernidade, né? Trabalha principalmente Nietzsche, Foucault e Ganglion. A tese de doutorado dele é sobre esse autor. Tem esse canal Conversações Filosóficas, né? Que é um canal que eu indico assim veementemente. Muita gente acaba assistindo depois. Eu, por exemplo, eu já assisti, eu acho que umas 30 entrevistas do teu canal, mas eu nunca assisto ao vivo. Eu sempre baixo para assistir depois, né? Porque é sempre na hora que você está fazendo alguma coisa. E o Caio também, ele é músico, né? Ele também publica, ele toca, fazendo uns acordes, tocando. Já fez live de 4 horas da manhã, esse homem não sossega. As pessoas dizem que como é que eu aguento. Vai ver o que é que o Caio faz. 4 horas da manhã está publicando lá um monte de livro, fazendo live. Em qualquer momento ele está fazendo, né? Aí é uma máquina, 3, 4 lives por dia, ainda é professor, é doutor. E o tema que o Caio sugeriu aqui pra gente é como superar o positivismo científico. Então, professor Caio, muito obrigado por ter aceito. E agora vou te ver de outra perspectiva, que é mais falando, né? Não é mais um entrevistador, é aquele que vai expor o tema. Então, você tem a palavra, fica à vontade, meu querido. Bom, Hugo, para mim é uma honra muito grande estar aqui falando com você. Fiquei extremamente feliz, contente com as suas palavras e também tenho visto o seu trabalho de fôlego aí no Instagram. Como eu também, como você bem falou, né, venho fazendo esse tipo de trabalho, eu sei como
custa um tempo da gente, né? Como que a gente, cada um traz um tema, cada um é uma forma de expor, cada professor ou professora, e aí vem as perguntas, vem o público, e é muito legal, e a gente está vivendo um período de extrema dificuldade, né? Por vários motivos, não preciso falar de nenhum deles aqui, todos sabem do que eu estou falando, né? E a pandemia nos coloca nessa situação, nós que trabalhamos com filosofia, que somos professores, temos aí dificuldades enormes num país como o nosso, né? E esse tipo de iniciativa é extremamente importante, antes de entrar exatamente no tema, né, que é a questão da ciência e tudo. Eu acho que seria interessante falar um pouquinho disso, né, que é uma coisa assim, a gente tem à nossa disposição já há um bom tempo, vários anos, as redes sociais, e a gente não sabia como utilizar essas redes a nosso favor. E até acho que a gente ainda não sabe, a gente está aprendendo, né? Eu mesmo estou aprendendo, acho que com você deve ser assim também. E uma coisa que eu venho percebendo é que essas redes, elas têm um potencial incrível de transformar as nossas velhas formas de fazer filosofia, né? Não que vá suplantar, claro que não, né? Mas essas novas formas vão criando relações com aquilo que a gente já fazia, né? Então, assim, o trabalho acadêmico, sério, de meditação solitária, de pesquisa, né, com os livros, não há nada disso vai deixar de existir, né? Agora, essa conversa ao vivo que a gente faz, e que pode ser assistido tanto em ato quanto depois, é algo que é inédito, não se podia fazer, né? E eu acho que isso é uma coisa extremamente instigante, assim, há que ser feito um estudo mais aprofundado sobre isso que essas redes podem propiciar, né? Tem alguns autores da filosofia que trabalharam com tecnologia, existe até uma área, né, já, a filosofia da tecnologia, que tem trabalhado com isso pelo menos há umas 2 décadas, né? E agora com as redes sociais, isso tudo também acho que vai, não vou dizer se alterar, mas vai ganhar novo fôlego, né? Eu acho que isso é muito importante, e então para mim é muito bom conversar com outra pessoa que também tem feito esse tipo de trabalho, né? E eu acho que você falou que se vê numa situação agora diferente, eu também, né? Porque eu também estou sempre entrevistando, e agora eu estou sendo entrevistado, e para mim é até estranho me ver nessa condição, assim, não sei nem direito, e aí eu percebo, né, como que deve ser também para as pessoas que eu entrevisto, né? Eu falei em algumas dessas, não exatamente teve lives também, né, que eu falei, mas eu tentei fazer algo como aulas, né, também. A gente tem os webinários agora, né, que é o formato digital dos seminários. É muito novo tudo, a gente fala com a câmera, é uma coisa totalmente diferente. Por mais que eu tenha feito muitas entrevistas, sempre eu ainda não estou em condições de saber exatamente o que está acontecendo. Eu mais estou fazendo, estou ouvindo e estou me colocando nesse lugar de escuta, né, para ouvir as coisas que são. E eu descobri coisas incríveis, né, com relação à produção filosófica no país, como é extensa, como é de qualidade. Isso a gente meio que já sabia, mas quando a gente ouve a variedade de temas que são trabalhados na filosofia brasileira, é uma coisa assim fascinante. A gente tem especialistas desde filosofia do Egito Antigo, né, passando pela filosofia de culturas não ocidentais, filosofia chinesa, japonesa, indiana, hindu, filosofias ameríndias, né, filosofias de diversas fontes e matrizes. Tem agora a filosofia feminista muito forte também.
no Brasil, tudo isso tem os seus pesquisadores de excelência nessas áreas também, né? E claro, da tradição que a gente conhece, grega, medieval, moderna, contemporânea, em todas as áreas, né? Tudo que tem de filosofia, eu acho que produzido no mundo, a gente encontra algo aqui no Brasil. É isso que é muito interessante desse nosso país, né? Então, isso é um paradoxo. No momento em que a gente tem esses ataques todos, a gente tem talvez o melhor momento, né, por outro lado, da filosofia brasileira, né? E eu acho que essas lives têm mostrado isso, né? O seu canal tem trazido muita gente aqui no Instagram e depois fica no YouTube, né? Eu tenho tentado também trazer pessoas de várias áreas, de regiões diferentes do país também, para falar. E é uma coisa que eu venho percebendo, né? Que o que faltava, e talvez esse seja o próximo passo, né? É criar de fato uma sensação de que vivemos uma comunidade filosófica no Brasil, né? A despeito das diferenças internas, das disputas, que é saudável, né? Se bem feito e sempre de maneira acadêmica, de maneira fundamentada, respeitosa, mas a despeito dessas diferenças, há, pelo menos eu acho que a gente deve ir nesse sentido, uma comunidade, né, filosófica brasileira, com características próprias, que não são iguais a dos Estados Unidos, a da Europa, e também não são iguais às dos demais países da América Latina, né, porque eles são menores, cada um tem a sua tradição também, que não é a mesma da nossa. Eu acho que a gente tem que se reconhecer como parte integrante da América Latina, sim, mas, por outro lado, reconhecer também a nossa especificidade, né? Eu acho que isso tudo é muito importante, e essas lives têm mostrado isso, né? Inclusive a Ampof também tem se mostrado algo importante aí nesse sentido, né? O evento que a gente ia ter não será possível, mas a Ampof tem também se dirigido nesse sentido de entrar nas redes sociais, divulgar esse tipo de trabalho, né? É um esforço grande também, ali da equipe do Adriano, a Nádia Junqueira, que vem trabalhando também nesse sentido. Eu acho isso muito... Eu fico muito feliz de estar fazendo filosofia no Brasil, apesar de tudo, né? É verdade, é uma alegria grande, né? Uhum. Apesar de todas essas dificuldades, a gente está vivendo esse período da filosofia, né? E essas coisas vão ficar, esses rastros digitais que a gente está abrindo, né, vão ficar, não sei para quanto tempo, mas muito, muito provavelmente as novas gerações que vierem, que resolverem estudar filosofia, antes de escolher o seu tema e falar, não, é isso que eu vou estudar, vão poder entrar lá no YouTube ou no Instagram e pesquisar, né? Professores, professoras de excelência que pesquisaram o assunto que elas estão buscando e vão vê-las falarem, né? E ali em 1 hora de live, uma conversa, as pessoas depois podem ter uma abertura de campos, referências, textos, né? E depois facilita o acesso, né? Então acho que isso é muito bom, né? E até o fato da gente não ter uma tradição filosófica, né? Como tem a Alemanha, a França, é bom nesse sentido também, né? Porque está tudo por ser criado. A gente pode criar relações e não precisa se comprometer, né, com as tradições europeias ou qualquer tradição. A gente tem que criar as nossas próprias linhas, né? Então é isso, eu acho que a ideia de rede é muito importante nesse sentido, né? E de criar essa comunidade filosófica. Bom, com relação ao tema, né, que eu preparei, porque eu fiquei pensando, né, do que eu vou falar. Assim, depois que tiver interesse, né, nas minhas pesquisas e tudo, no meu trabalho, eu tenho a minha tese, né, como você falou, é o Jorge Canguilhem, né, que eu estudei. Quem não conhece, enfim, tem várias formas de entrar na obra desse autor. O livro mais conhecido dele é O Normal e o Patológico, é uma tese em medicina. Depois ele escreveu muitas outras coisas que no Brasil não são tão conhecidas. Eu fiz um trabalho de ler a obra inteira desse autor, fui lá na França, estudei com pessoas que estudaram com ele também, participei de seminários e coisa e tal.
como, enfim, né, se faz no Brasil, isso é bem consolidado, esse tipo de estudo, né? Escolhe-se um autor, mais até do que um tema, e aí faz a pesquisa em torno desse autor. Eu acabei fazendo uma pesquisa que não foi sobre um ponto específico no autor, eu acabei fazendo uma pesquisa sobre as variações que a obra dele sofreu, né, ao longo de quase 70 anos de produção, ele viveu 90, né, então eu li todas as obras e tentei mostrar o sentido que essa obra ganha, as transformações pelas quais ela passa, e aí o diálogo que ele estabelece com seus precursores primeiro, seus professores, o cenário francês lá nos anos 20 e 30, depois quando ele começa a se transformar num autor mais com ideias próprias, nos anos 40, 50, 60, aí a relação dele com o Bachelard, com outros autores da tradição epistemológica francesa, até finalmente o cenário em que ele começa a ter alunos ilustres, né? Que é, por exemplo, Michel Foucault, os autores lá do Círculo do Althusser, como Badiou, Rancière, vários outros, né? Dominique Lecourt, e esses autores eles eram mais jovens que o Canguilhem, foram orientados por ele, o próprio Lebrun, que deu aula no Brasil, também foi outro orientado pelo Canguilhem, e esses autores, então, começam cada um a, enfim, criar sua teoria, sua obra também, em relação com a obra do Canguilhem, e aí cada um vai também encontrando ali divergências aqui, encontros ali, e aí no final da minha tese eu também falei um pouco desse cenário, dos anos 60 para os anos 70, que, resumindo, né, um pouco, seria o cenário da emergência do assim chamado estruturalismo e ciências humanas. Né? O Canguilhem, ele nunca foi um estruturalista, mas sem a obra dele, a gente perde muita coisa para entender o que foi o estruturalismo. Então, conhecer melhor a obra do Canguilhem ajuda a gente a conhecer melhor também o que foi o estruturalismo. Né? E aí eu fiz lá, eu dividi em 4 capítulos a tese, né? O primeiro é esses anos 20 e 30, depois um sobre os anos 40, outro sobre os anos 50 e 60, e esse último é o debate dele com os interlocutores mais jovens, né? Até a morte dele. E uma coisa que que permeia quase toda a produção do Canguilhem é uma reflexão sobre a ciência. Né? Uma reflexão sobre a ciência. E a maneira como ele faz essa reflexão é extremamente original, e aí remete a gente a esse ponto que eu queria falar, que daí já é uma pesquisa que eu venho tentando encaminhar agora, né, que é sobre o positivismo, sobre as possibilidades de superação do positivismo científico, mas sem abrir mão da reflexão científica. Né? Então, será que é possível falar em ciência sem ser positivista? Quais são as outras possibilidades para a gente não cair, né, em perigos que a reflexão científica evita? Né? Então, o que tem de específico na reflexão científica e o que é o positivismo dentro dessa tradição da ciência? E daí depois tentar encontrar caminhos de superação do positivismo. E o Canguilhem foi a matriz que eu encontrei que me ajuda a fazer esse caminho. Depois vieram outros autores, claro, mesmo durante o doutorado, eu li muitos outros autores, inclusive no meio do doutorado, que eu escolhi defender sobre o Canguilhem. Eu fiz um caminho assim, até aconselho ninguém a fazer isso. Né? Eu entrei com um projeto que era para estudar o Foucault, o projeto. Né? Minha orientadora, queridíssima, Thelma, ela, enfim, tem que ter um lugar no céu por isso, porque não é que eu mudei de tema, eu mudei de autor no meio do doutorado, né? E daí o Foucault ele virou um capítulo um subcapítulo do último capítulo da minha tese final. Né? Mas enquanto isso, o que era o meu projeto de doutorado, eu transformei num artigo, aí publiquei esse artigo, né, durante o doutorado, depois publiquei mais um outro artigo sobre a relação Canguilhem e Foucault. E aí, então, assim, o Foucault, ele é importantíssimo na minha formação também,
é um autor que eu sempre vou ler, né? Inclusive é um autor que está publicando, apesar de morto já, quase 30, 26 anos, né? Todo ano ele publica um livro. Esse ano mesmo saiu a tradução das Confissões da Carne, né? Para o português, isso, que é um livro que foi publicado na França em 2018 e que acaba de sair a tradução, né? Agora vai ter também, claro, os estudos, né, sobre esse livro, e eu sempre acompanho, eu leio, e tudo. Mas aí eu percebi que eu teria mais a dizer sobre o Canguilhem do que sobre Foucault, porque foi um autor que eu encontrei coisas ali que ele estava dizendo, né, que eu vi que pouco se falava, né. Inclusive tem um debate dele com o Foucault, um debate que eu digo assim, ele se refere ao Foucault em textos, inclusive depois da morte do Foucault. Tem um texto dele em 87, do Canguilhem, e que tem uma nota lá que ele está fazendo uma leitura daqueles últimos cursos do Foucault, em que o Foucault fala do Kant, fala da tradição da modernidade, né? Quem lê Foucault se recorda daqueles textos sobre o que são as luzes, de 83, ali, a primeira aula do curso como é que chama o curso? O Governo de Si dos Outros, né, que é o penúltimo curso do Foucault no Colégio de França, em 83. O Canguilhem comenta esse texto, em 87. E eu vi que esse texto nunca tinha sido reeditado, ele estava lá dissimulado numa edição da Revista de Metafísica e Moral, que poucas pessoas leram. Aí eu resolvi, né, trazer esse debate de novo, enfim, escrever algo sobre isso, né, relação Canguilhem e Foucault, lá no último capítulo. E aí eu acabei deixando um pouco a minha tese, que ia ser sobre Foucault, para poder escrever essa outra, que eu escrevi sobre o Canguilhem. Mas antes de decidir pelo Canguilhem, eu leio outros autores também. Então eu li, por exemplo, o Poiré, é um grande historiador da ciência, e não só da ciência, né, do pensamento. Foi um autor que eu dediquei já 2 artigos a ele. O Jean Cavaillés, que é um filósofo matemático também, ali do contexto dos anos 30, 40, escrevi um artigo que vai sair o ano que vem, também sobre ele. O Bachelard, assim, da tradição francesa, né? E aí, depois que eu terminei, defendi o Canguilhem, eu resolvi começar a estudar agora também autores da tradição inglesa, mas não da tradição exatamente analítica de língua inglesa, né, que é a chamada epistemologia histórica de língua inglesa, que tem autores como Ian Hacking, né, a Nancy Cartwright, que são lá de Stanford, né, o Peter Gallison, John Dupré, Patrick Supplee, que eu acho que fala assim o nome dele, além de autores na França, claro, mas na Alemanha também, tem o Instituto Max Planck, na Alemanha, que hoje é dirigido pela Lorraine Deston. Então, assim, existem muitos autores, o Alistair Crombie, que é um australiano, que deu aula em Oxford, muitos autores que trabalham nessa vertente da história, né, que buscam fazer a história da ciência e buscam mostrar que essa história interna e externa da ciência, da relação entre a ciência e a sociedade, a ciência e os demais saberes, é algo imprescindível para compreender a própria ciência, né? O Thomas Kuhn, de certo modo, é um herdeiro dessa tradição também, né? E aí, mais recentemente ainda, autores como Bruno Latour, Isabelle Stanger, né, são autores que estão agora no meu horizonte. Eu estou tentando fazer essa leitura desses vários autores, né, e encontrar aí o meu fio para dar prosseguimento ao que eu fiz ali no doutorado, né. Mas então, para a gente voltar ao tema do positivismo, né, nenhum desses autores que eu mencionei é um positivista. Todos eles são críticos do positivismo. E todos eles são autores que trabalham com filosofia da ciência, né. Então, assim, há que se fazer uma... eu vou reformular o que eu ia dizer. Há que se pensar, para além do positivismo científico, né, a própria ciência, o próprio fazer científico. Uma coisa que eu já falei antes também, mas retomando, né, o panorama é muito amplo, né, desses autores, e a via que eu encontrei é por
por meio da história, né? Aí, para você fazer história da ciência, você acaba tendo que escolher uma região específica. Então, aí tem os autores da história da biologia, da história da física, da história da química e tal. Mas eu não quero fazer isso exatamente, entrar numa história, num tema específico, científico, né? Porque, enfim, se eu fizesse isso, eu ia acabar tendo que praticar alguma dessas ciências e ia ter que acabar me tornando um especialista numa dessas ciências específicas, né? A minha reflexão agora, nesse ponto, é mais de superfície, é mais de olhar esse contexto desses autores para tentar encontrar ali o que tem entre eles que possa apontar, né, para uma reabilitação da história da ciência, né? E aí o que eu fico pensando, né, a questão do positivismo. Agora eu vou falar um pouco sobre como que o Canguilhem se posiciona isso, né, que eu já falei desses outros todos. Eu vou mostrar, falar rapidamente aqui, como que eu vejo a crítica que o Canguilhem faz ao positivismo científico e como que eu acho que isso lança luz sobre algumas questões. E isso é importante porque a gente está vivendo hoje, né? Não preciso nem falar agora do movimento anti-vacina, né, que já está voltando, uma vez que a gente se aproxima, né, para a descoberta da vacina do Covid, já tem todo um movimento anti-vacina, né, preparado para fazer toda uma campanha contra a reflexão científica, enfim. E aí faz o que sem a ciência, num momento como a gente está vivendo, né? Essa que é a minha questão. Agora, qual ciência? Porque também não se pode também atribuir tudo ao conhecimento científico, né? E esse é que é o ponto do positivismo, né? E aí o que é esse positivismo do qual eu estou falando? O positivismo ele tem, vamos dizer assim, duas vertentes principais. Tem o positivismo do Augusto Comte, que é o pai do positivismo no sentido originário, né? E tem também o positivismo do Círculo de Viena, né? Que aí esse é o positivismo lógico, o positivismo que faz análise de proposição e que tenta mostrar que existe uma adequação entre a estrutura lógica da linguagem, né? Que a ciência deve, e aí isso deve servir para toda e qualquer ciência, e a epistemologia seria a ciência de todas as ciências, e a realidade empírica, né? Então, o Círculo de Viena tentou, pelo menos no primeiro momento, adequar a linguagem científica ao real, mostrar que deve haver uma relação intrínseca entre os dois. Esse é o positivismo lógico, né? Mas o Canguilhem, ele não está preocupado só com esse, ele está preocupado com o do Comte, para ele parece muito mais interessante, né? E isso foi um enigma para mim, tentar entender isso, porque aqui no Brasil, a gente tem uma leitura do positivismo, porque o positivismo ele entrou no Brasil lá no século XIX, né, como uma forma de trazer o progresso para uma nação que acabava de deixar sua situação colonial e que tinha que encontrar o seu caminho de nação independente, né? E aí o positivismo foi, principalmente depois da República, né, quase que um projeto, né, de estabelecimento das ciências no Brasil. Agora, esse positivismo que entra aqui já é uma leitura, né, do Augusto Comte, já é uma forma de traduzir as ideias do Comte num contexto completamente diferente do contexto europeu, né? Inclusive, essa ideia de embranquecimento da raça, essa ideia de que o europeu é mais desenvolvido e que os demais povos são menos desenvolvidos, e que a gente tinha que, então, se dirigir no sentido do desenvolvimento das ideias europeias. Esse movimento aí, desse positivismo que foi incorporado aqui no Brasil, ele já é bastante nosso, né? O Comte mesmo nunca falou sobre esses demais povos, ele nunca teve uma reflexão assim sobre como poderia ser utilizada a teoria dele num país, numa ex-colônia, por exemplo, né? E aí a ideia que eu busquei, na verdade eu tentei entender, né, no Canguilhem, é como ler o Comte para além do próprio Augusto Comte. Ou seja, o que poderia haver ali nessa obra do Comte, que é uma obra imensa, né, que
que poderia ter algo de interessante para além desse progresso, né? Progresso social, que também está no Comte, de certo modo, né? Mas que a gente pode tentar encontrar outros elementos também na obra do Comte. E o Canguilhem oferece várias pistas de como isso pode ser feito, né? A principal delas é que o Comte, para além de ser o autor do positivismo, ele é um autor da tradição fisiológica francesa. Isso é muito interessante, né? Quer dizer, lendo o Canguilhem, eu descobri que existe uma longa tradição do pensamento médico na França, e que o Comte, o que ele faz, na verdade, é unir duas tradições francesas. Uma delas é essa tradição fisiológica, né, que tem autores como o Xavier Bichat. Xavier Bichat é um autor importantíssimo nessa tradição, e ele define a vida assim: a vida é o conjunto de processos que resistem à morte, né? Essa definição é a primeira definição do Tratado de Fisiologia das Membranas, do Bichat, que se lembra, né, o Michel Foucault, lá no Nascimento da Clínica, dedica o capítulo principal dessa obra ao Bichat. É do Bichat que ele retira a sua concepção do que é a morte nessa obra, né? E a partir da concepção do que é a morte, emerge uma concepção do que é a vida, como resistência aos processos que levam à morte. Então essa ideia da resistência à morte vai até o Comte. O Comte é um herdeiro dessa tradição médica. Só que ele também é um herdeiro da tradição iluminista, né? E aí o grande autor é o Condorcet. O Condorcet que escreveu, né, uma obra enorme sobre o progresso, e ele tem etapas desse progresso da civilização, e o Comte, nessa parte da teoria do progresso, né, ele acaba sendo um herdeiro do Condorcet. E aí o grande empreendimento dele é unir essa tradição médico-fisiológica à tradição do progresso, do iluminismo, né? E aí, na verdade, o que a gente tem é uma tentativa que não é bem sucedida, né, de unir a ordem ao progresso. Ela não é bem sucedida porque, para fazer essa união, ele acaba cedendo à ordem, né? Ou seja, cedendo a uma concepção estrutural da sociedade como ordem. E aí o progresso nada mais seria do que o desenvolvimento dessa ordem. E isso está nos autores do iluminismo também, né? Só que o Bichat era mais... quer dizer, para fazer isso, ele acaba traindo, de certo modo, o Bichat. Traindo essa concepção da vida como resistência. Porque se a vida é resistência, então os processos que resistem, eles são sempre inovadores. São sempre a instauração de outras formas de vida, né? E é isso que o Canguilhem restitui do Bichat, que está em Comte, de certo modo, né? Mas que o Comte acaba derivando numa teoria conservadora da sociedade. Ela é conservadora porque ela tem por trás de si essa ideia da ordem. E ele é o autor ali de 1848, as revoluções europeias. Ele é um daqueles autores que tentam restituir a Europa a uma ordem, um ordenamento social, né? E vai ter os seus discípulos, e depois vai ter discípulos no Brasil também. Então uma coisa, né, uma via de entrada ao Comte é a partir da nossa história do Brasil, né? O Comte foi um autor que foi recebido no Brasil, ele é um autor recebido num contexto ideológico, um contexto em que as ideias dele foram usadas para criar uma teoria social ideológica do que seria o Brasil, e isso vem até hoje, de certo modo, né? Agora, além do Canguilhem, eu percebi que era possível voltar ao Comte e também trair o Comte, tentar tirar, né, dessas concepções dele, que vem desse iluminismo, dessa ideia de progresso social, algo que não vai de par exatamente com isso. E aí uma das chaves é voltar a essa tradição médico-fisiológica, né? E aí o que é o Canguilhem nessa tradição? O Canguilhem é aquele que busca, então, dizer que a verdadeira ciência, verdadeira não é um termo bom, né? Vou tentar me corrigir, né? A ciência que trabalha em favor dessa vida que resiste, né? Essa ciência, a ciência da saúde da vida, que é um tema em Nietzsche, por exemplo, né? Lá na Extemporânea sobre a história, o Nietzsche escreve, né,
uma ciência da saúde deve estar a serviço da vida, por exemplo, né? E o Canguilhem conhece muito bem esses temas, inclusive ele se diz um Nietzscheano, né, sem carteirinha, a frase dele que eu adoro, sou um Nietzscheano sem carteirinha, né? Ele conhece bem essa história de que a vida, né, ela cria suas próprias formas. E aí uma saúde da vida é aquela que em momentos de adversidade consegue superar essas formas, esses desafios, esses obstáculos patológicos, essas doenças, essas imposturas, né, os meios hostis, como são às vezes o meio político, né, em contextos diversos. Então, assim, para falar do positivismo, né, o que eu tenho percebido? A gente tem uma relação no Brasil com o positivismo que é necessário conhecer para a gente entender a nossa própria história, né? E entender o que foi a recepção do positivismo aqui e tentar, a partir disso, encontrar linhas de fuga, né, dessa ciência positivista, tal como foi incorporada aqui aos nossos ideais republicanos e até hoje, né, tá na bandeira nacional, essa história, né? Agora, a partir disso é possível também encontrar outros caminhos que não descartem necessariamente uma forma de compreensão da ciência. E daí vem a segunda coisa que é importante no Comte. A primeira é essa relação dele com os médicos, a tradição médica. E aí o Bichat é o autor principal. A segunda é que ele é um autor, e isso é a diferença do positivismo lógico do Círculo de Viena. É um autor que confere uma importância primordial à história, né? E o curso de filosofia positiva tem capítulos ali sobre a história da ciência. É um livro de história da ciência. Só que é uma história teleguiada, né? Ela é guiada no sentido de um progresso. Que a gente tem os 3 estágios, né? A gente tem saltos entre um estágio e outro, e a gente vai ter no final desses estágios o estágio plenamente positivo científico, né? Lá na filosofia, no curso de filosofia positivismo, o curso de positivismo, né? E depois, a segunda grande obra dele, é o Sistema de Filosofia Política, né? Aí a gente tem o Condorcet novamente, a ideia do progresso, enfim. Agora, o Comte não é um autor tão sistemático assim quanto parece, né? E é engraçado que ele termina, por mais que ele tenha feito todas as críticas à religião, no catecismo positivista. E daí ele funda, né, inclusive uma igreja, tem adeptos dela aqui no Brasil, né? Isso é muito interessante, né? A igreja positivista. E essa igreja, ela tem até um traço, eu não sei se o pessoal lembra, se você se lembra, o Comte teve um relacionamento, ele teve alguns relacionamentos com mulheres, mas teve um da Clotilde, né, que foi uma mulher que morreu muito jovem, e ele passou a visitá-la no cemitério quase que diariamente. E ele tinha um amor tão grande pela figura feminina, né, que ele diz que a mulher é a encarnação da fraternidade humana. Então que o culto verdadeiro da igreja positivista deveria ser feito à mulher, né, a figura da mulher. Então é uma coisa muito interessante também, o Comte, e o Comte é um autor que ele teve alguns distúrbios psíquicos também, não chegou ao caso como do Nietzsche, né, de ter de ser internado e coisa e tal. Mas ele teve, sim, fortes distúrbios psiquiátricos, e inclusive durante a escrita da obra dele, né, algumas interpretações dizem que foi por conta da morte dessa mulher, inclusive, outras ideias. E ele identifica isso com a figura da Virgem Maria, com a figura dos mortos-vivos. Essa última fase do pensamento do Comte é extremamente interessante, muito interessante de estudar, para ver que ele não é esse autor do sistema, como se pensa, né? Mas assim, isso não tem muito a ver com a minha forma de encontrar essa linha de fuga. A forma que eu busco é essa relação com o pensamento médico-fisiológico, que é essa restituição do estado de saúde, mas que nunca é o estado anterior. Ele é sempre uma criação de outras formas de vida, né? A ideia da irreversibilidade da doença, né? Quando se cura de uma doença, nunca se volta ao estado anterior, né? Isso vale para um sarampo e vale também para a sociedade no sentido de
superação de uma pandemia, né? Depois que superou a lepra, depois que superou a peste, depois que superou a varíola, depois que superou a febre amarela, quando superar a Covid-19, não será o retorno ao estado anterior, né? Sempre ela encontra... Agora, isso não implica um progresso social, implica uma construção de uma nova realidade, né? Esse termo novo normal é péssimo, porque quando normaliza, né, aí é que a gente tem a doença, né? A doença é o próprio normal que é a doença, né? Inclusive tem a ideia da doença como o normal. Mas então, só para fechar, né, essa fala bem confusa que eu fiz, são várias linhas, né, que eu tento encontrar. Assim, eu falei um pouco da minha tese. A minha tese está organizadinha, bonitinha, mas agora eu estou tentando pensar para além disso, né? Tentando abrir as linhas e depois a gente tenta fechar. Mas aí, como é uma live, então queria conversar um pouco também. As ideias são essas, né? Superar o positivismo, mas sem negligenciar o advento do positivismo, né? Ou seja, fazer a crítica interna ao positivismo, inclusive uma questão nossa para o Brasil, já que o positivismo é algo que nos constitui enquanto nação, né? Está na bandeira, não só na bandeira, está em várias tendências da filosofia, né, principalmente feita antes da filosofia acadêmica, né, até os anos 30, a filosofia brasileira tinha a ver com isso, as escolas de direito, as escolas de medicina, tudo isso tem a ver com o positivismo. Então, para a gente encontrar saídas, né, sem negligenciar a ciência, a partir da compreensão da recepção do Comte aqui no Brasil, e aí o Comte ele tem essas duas coisas, a relação com a medicina e a relação com a história, né? E aí a gente chega nesses autores todos que eu falei no começo, que são autores que estão pensando a racionalidade a partir da sua história, né? Não apenas o Foucault, que todo mundo conhece, né? Que faz história da razão, história do saber, mas vários outros, que são esses que eu citei, o Foucault também, claro, mas esses vários outros são aí autores que estão hoje no meu horizonte, né? Então é isso que eu queria falar inicialmente, e aí vamos conversar um pouco. Muito obrigado, professor. Assim, tu traz algumas reflexões que aí eu começo a perceber na sala de aula o efeito que isso tem, né? Atualmente, eu estou dando aula para ensino médio e cursinho, né? Já dei aula em graduação, pós-graduação, mas o foco, já dei aula em fundamental, todos os níveis de aula. E agora eu estou focado em ensino médio e cursinho. E como é difícil desengessar a filosofia no ensino médio. É muito difícil. Porque eles querem uma coisa pronta, definida, estática. Eles querem a definição e o pior, eles querem uma resposta que seja verdadeira. Não é na filosofia que você vai encontrar essa resposta, né? E quando você fala, é muito interessante quando você fala a questão do Comte, né? Que ele é muito visto assim, né? É ciência, aquela coisa assim, é o período teológico, metafísico, abstrato, positivo ou científico, e você enquadra ele ali, pronto, ele é isso. Mas se a gente for pensar bem, são muitos pensadores, né, que passam por essa concepção, né, engessada. O Pitágoras tem estudos sobre o místico, né? O Hobbes é um físico que depois é conhecido pela filosofia política, né? Eu fiz até uma live com o Daniel Omar Pérez sobre Kant, em que Kant é aquele que as pessoas dizem assim, não, ele é aquele que passei às 4 da tarde você ajeita o seu relógio, né? Tem umas visões assim meio... Né? O amor platônico, como é visto, sem falar no senso comum que deturpa tudo, né? O amor platônico, quando você fala da morte de Deus em Nietzsche, que eu trabalhei na minha dissertação de mestrado, o anticristo, né? E quando fala Deus está morto, pronto, isso é uma guerra. Eu demorei 3 aulas para conseguir explicar o que era isso. E mesmo assim, é uma reflexão, né? Que a gente tem que fazer o tempo todo. E quando você fala essa questão, né, do Comte, eu não sabia desse episódio, né? Mas aí assim, eu tento quebrar essas barreiras e mostrar para os alunos, os alunos na faixa ali de 15 a 18 anos, adolescentes que estão se iniciando, estão começando a descobrir, uns têm um interesse, outros têm uma certa resistência, né? De fazer assim, com que eles reflitam. Por exemplo, para eles é uma grande surpresa falar que Adam Smith é um filósofo da moral, porque eles estudam Adam Smith como um economista, né?
É falar que Karl Marx fez uma tese de doutorado em Demócrito, quer dizer, faz uma relação ali. Mentira, eu pensei que ele tinha feito em economia. Não, aí você vai desvelando essas coisas para ele, e é uma grande novidade para todos eles, né? E a gente também faz esse processo de reflexão. Eu, nas lives aqui, alguém uma vez perguntou para mim, Caio, assim, tá ganhando o que com isso? O conhecimento. Quer coisa melhor do que conhecimento? Tem gente que acha que a gente tá ganhando dinheiro para fazer isso. É inacreditável. Porque tudo tem que ser na troca, na moeda, né? E aí, uma primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. Essa ideia de progresso, e eu tenho visto muita gente falando de decolonialidade. Será que para eu perceber o progresso, será que eu tenho que trazer essas novas visões, como, por exemplo, a visão de decolonialidade, para entender o que é o progresso no sentido mais lato? Certo. É uma pergunta excelente. Rapidinho, o Jetson é um rapaz que ele sempre participa e ele tem umas tiradas maravilhosas. Inclusive, ele já foi bloqueado por alguns professores, o coitado. Ele participa, ele tem umas piadas engraçadas, mas ele é gente boa. Ele disse aí que a gente tá ficando rico, vê, imagina. Na verdade, tá ficando pobre, porque a conta aumenta, aí é celular novo. É usando o tempo todo energia. Mas, Hugo, a sua pergunta é excelente. E, inclusive, um dos textos que eu mais gosto do Canguilhem, que é um texto da velhice dele, se chama A Decadência da Ideia de Progresso, que é justamente sobre isso, né? E aí ele faz lá uma história dos últimos 3 séculos, mostrando como que essa ideia de progresso emerge entre autores franceses do Iluminismo e autores alemães. Ele cita alguns, ele elege alguns para falar, o Kant é um dos autores que ele usa, né? E depois, no século XIX, essa ideia começa a entrar em declínio, no final, sobretudo, e aí a gente tem algumas vias de compreensão do que é esse declínio, né? Desde autores pessimistas, conservadores, como Oswald Spengler, por exemplo, né? O próprio Nietzsche também, né? A questão da decadência, né? Que ele usa até o termo em francês, ou o próprio Marx, né? Que aí já não pensa exatamente o declínio, mas ele pensa uma possibilidade de superação, né? da contradição, da luta de classes. E aí o Canguilhem faz um estudo ali sobre o que é esse progresso no XIX e depois tenta chegar ao século XX. O texto é de 87, né, já está no fim do século XX. Então é um texto que eu recomendo vivamente. Esse texto é muito interessante, depois a gente pode até comentar mais sobre ele. Mas aí, para entrar nessa questão sua, né, como eu penso a ideia do progresso e a relação com decolonialidade, que eu acho que é o assunto para nós hoje, sobretudo no Brasil, muito importante, eu acho que a gente só pode falar em progresso dentro de um determinado programa, dentro de um determinado... daquilo que a gente se propõe. Programa eu penso aqui no sentido bem específico da filosofia da ciência, como o Lakatos, por exemplo, pensa em programa, né? O que é um programa? Então, vou dar um exemplo, né? A gente tem a Covid-19, a gente tem um problema para resolver, tem que criar uma vacina, né? E aí a comunidade científica acaba se dirigindo para resolver esse problema específico, né? Dentro desse problema específico, cria-se um programa, né? Uma espécie de... a competição acaba emergindo disso também, todos vão tentar, cada um construir ali a sua forma de superar isso, e aí, na medida em que você tem o teste 1, o teste 2, teste 3, até chegar de fato numa vacina que seja confiável, tudo, a gente vai tendo progressos, né? Até quando tiver a vacina, a gente vai ter. A gente pode dizer que o estágio em que esse programa tem hoje é mais avançado do que o anterior, né? Projeto Genoma, decodificação do genoma, né? A gente tem progressos específicos dentro de programas específicos. Agora, o que não dá é para derivar isso para uma teoria geral da sociedade e dizer que há um progresso social. Essa foi a confusão do Comte, por exemplo, né? Derivar uma compreensão estritamente científica para uma concepção geral da sociedade, né? E aí o positivismo científico é justamente isso, entender o progresso, que é aquela tradição que vem do Condorcet, que vem do iluminismo francês, né, como progresso social.
E aí a gente tem uma confusão entre um progresso específico a determinados programas e o progresso social. Agora, se a gente tiver como programa a superação da condição colonial, e eu acho que esse tem que ser um programa para a nossa comunidade filosófica, né? Todos devem pensar isso. Tanto quem trabalha com ciência, quem trabalha com filosofia analítica, quem trabalha com idealismo alemão, quem trabalha com assunto que for, filosofia antiga, né? A questão para nós hoje é pensar a nossa condição de colônia, a nossa condição colonial, e tentar pensar a superação dessa condição, e que isso não é só uma coisa que diz respeito a nós brasileiros. Isso é uma coisa que diz respeito a todos, porque o europeu também é colonizado pelas suas próprias ideias, né? O europeu, quando ele acha que citando só a sua tradição ele está falando do universal, ele está sendo muito mais tupiniquim do que nós brasileiros, que para fazer a nossa filosofiazinha, temos que citar necessariamente a tradição francesa, a tradição alemã, a tradição analítica, né, a tradição grega. Então, assim, a gente tem muito mais, nesse sentido específico, de universalidade, né, do que um autor ali de uma região específica de um continente, como é o continente europeu, que de lá, da sua cidade, pretende falar do universal. Então isso é um pensamento colonizado. Agora, quando a gente não percebe isso, e acha que esse é que é o pensamento universal, e que o nosso é colonizado, aí a gente também está dentro desse impasse que é gerado pela colonização, né? Então o que eu acho? Eu acho que o progresso deve haver nesse sentido específico, de construir um programa de pesquisa, um programa decolonial de pesquisa, e aí a gente pode verificar se, de fato, houve avanço ou retrocesso dentro desse programa específico. E esse programa ele só se faz quando ele tem um objetivo a atingir, né? Agora, esse objetivo ele também vai se transformando, né? Não é assim uma teleologia, no sentido que eu tenho já um objetivo definido e nunca vai se transformar esse objetivo, né? O objetivo ele vai sendo colocado também na medida em que o pensamento científico, o pensamento filosófico tem relação com a não ciência e com a não filosofia, né? Então, assim, a gente pensa a filosofia e tenta sair da nossa condição colonial. Isso tem alguma relação com o nosso mundo, com a nossa política, com a condição, enfim, com tudo que a gente está vivendo aqui? Aí já são questões que dizem respeito à relação, né, entre o pensamento e as condições políticas, condições até vitais, né, as condições do organismo, daquele que pensa, né, pensando aqui em estética da existência, estilística da existência, né, a filosofia ela também produz modificações na pessoa que pensa, né, ela é subjetiva, ela é uma forma de subjetivação. Assim também no contexto mais amplo, não só do indivíduo específico, mas num contexto mais amplo também. Então eu acho isso, eu acho que decolonialidade deve ter o estatuto de um programa filosófico. E aí dentro da construção desse programa, que só se faz quando há uma comunidade pensando isso junto, aí a gente pode verificar se há ou não progresso dentro desse programa, né? Uhum. E as relações que isso tem com a política efetiva. O Jedson, que é o comediante de plantão, mas ele é mestrando em filosofia, né? Ele brinca, mas ele participa, ele pergunta, ele faz assim, ó. Pergunta para o Caio como é possível transvalorizar, não sei se é transvalorizar ou transvalorar, a racionalidade positivista após a crítica de Nietzsche ao engessamento provocado pela razão científica, que levará o homem ao superentendimento. Uhum. Isso é perfeito, né? Tem um outro texto do Canguilhem também que eu traduzi, é um texto bem curto, tem acho que umas 7 páginas, que é a leitura dele do Nietzsche. Uhum. Como eu falei, ele se diz um Nietzscheano sem carteirinha, né? Mas ele é um Nietzscheano. Onde é que ele é Nietzscheano? Ele é Nietzscheano no sentido que ele diz que a ciência, e aí ele trai tanto os positivistas quanto o próprio Nietzsche, de certo modo, né? Uhum. Assim, ele se diz ainda Nietzscheano, no sentido que ele pensa no sentido dos valores, né? A vida é um valor entre outros valores, mas transvalorar os valores significa colocar o valor da vida, né, como perspectiva de avaliação dos demais valores. E aí eu vou avaliar a história, vou avaliar a ciência, vou avaliar a arte, a criação,
sempre em relação com esse valor, que é o valor vital, os valores da vida, né? E aí, na valoração que o Nietzsche faz, a ciência ela é inferior à arte, por exemplo. Né? Que a ciência ela é um erro da vida, só que é um erro que trabalha em desfavor da potência da vida, segundo Nietzsche. Né? E aí o que o Canguilhem diz? Aí é a questão, né? Ele é nietzschiano, mas ele trai o Nietzsche. E eu acho que todo grande autor tem que trair o mestre em algum ponto, né? Senão não tem graça. É assim, a gente estuda... sugeria isso, né? O próprio Tales lá atrás já sugeria que os seus alunos fossem por outros caminhos, né? Justamente. O próprio Nietzsche diz isso também, né? Lá no Zaratustra. Enfim, eu acho que o Canguilhem ali é nesse ponto que ele é mais nietzschiano ainda, porque é ali que ele trai o Nietzsche, né? E aí onde é que é o ponto? É dizer que a ciência, ela é um erro sim, é um erro da vida, né? Inclusive no sentido, se a gente quiser ser bem darwinista, evolucionista, no sentido darwinista, a gente tem que admitir que a construção da ciência por essa espécie, que é a espécie humana, é uma forma de adaptação ao meio, né? É uma forma eficaz de adaptação ao meio de uma espécie que sem a racionalidade, sem a ciência, é totalmente desamparada, né? Que é uma das espécies mais desamparadas das que a gente conhece, talvez seja a espécie humana, né? Sozinha no seu meio, sem a racionalidade, sem instrumentos, sem técnica, a espécie humana não sobreviveria. Então a construção da racionalidade científica, nesse sentido estritamente darwinista, né, é uma adaptação mutacional. Se ela é mutacional, ela é um erro, né? É como se fosse como se a ciência, e o Canguilhem vai até esse limite, né? Como se a construção da ciência fosse uma espécie de derivação, né, mutacional do transformismo das espécies e da espécie humana, no sentido de um erro mesmo, né? Como se a ciência de fato fosse um erro nesse sentido, né? E agora, ela é um erro, dos tipos de erro que há, ela é um erro necessário, porque ela segue encadeamentos necessários da ordem da razão, senão não é ciência, né? A questão é que para o Nietzsche isso enfraquecia a potência criativa. Você seguir o encadeamento da lógica, por exemplo, né? Para o Nietzsche isso trairia a potência da vida, que se manifestaria muito melhor na arte. Só que o Canguilhem, o que ele quer mostrar, né, é que é possível uma ciência que não seja essa ciência estritamente positivista e que trabalhe em favor da criação da potência, em favor do crescimento da potência da vida, né? Essa ciência, ela tem que ter uma relação intrínseca com a própria vida, não pode ser assim. E aí vem uma relação dele com as ciências matematizadas, com uma certa física matemática, né? Desse tipo de ciência, o Canguilhem ele diz que elas são ciências que também são formas de construção da vida, é a vida que construiu essas formas, né? Mas elas não têm nada a dizer sobre a vida. Então a ciência verdadeira, a ciência que tem algo a dizer sobre a vida, são as ciências da vida, é a biologia. Né? A biologia seria essa ciência. E aí, esse é o elogio que ele faz à biologia, né? As ciências da vida, e ele diz que então essas ciências, elas são uma espécie de arte de viver. Né? A biologia contemporânea é também uma arte de viver, é uma forma de viver. O biólogo, sobretudo depois da descoberta do código genético, né, passa a ser também alguém que descobre uma espécie de filosofia da vida intrínseca à matéria que ele vai decifrar. É como se o código genético fosse já um conceito científico. Né? Esse é o limite que chega aí da biologia e os códigos, a transmissão dos códigos, seria quase que uma transmissão de conceitos. Né? A vida já engendrando sua conceitografia intrínseca, né? Desde a proteína, do ácido desoxirribonucleico. Né? Então acho que essa é uma forma de transvalorar a ciência, né? A partir das ciências da vida. Mas esse é o Canguilhem, né? É também uma perspectiva da ciência, não é nem positivista e nem estritamente nietzschiana, né? E há outras aí também a serem pensadas.
Caio, eu queria te agradecer. Aqui no Instagram é o seguinte, eles botam um reloginho, contagem regressiva, encerra. Não tem tempo de ficar, né? Falta 10 segundos. Queria te agradecer imensamente. Muito obrigado. E vou continuar acompanhando o teu canal. Beleza, eu também vou acompanhar o seu. Eu que agradeço, Hugo.